Em algum lugar do Atlântico Norte, onde o horizonte se perde entre céu e mar, navega o Serenity of the Seas, um palácio flutuante de 16 andares que abriga os mais ricos e poderosos do mundo. Suítes com varandas privativas, restaurantes, comandados por chefes estrelados, cassino exclusivo e um spa que mais parece um templo de mármore. Mas toda essa opulência se transformou em cenário de um dos mistérios mais perturbadores já registrados em alto mar. Helena Montclair, herdeira de 52 anos do império farmacêutico Montclair Industries, desapareceu sem deixar rastros de sua suíte presidencial durante uma tempestade que açoitava o navio na madrugada de terça-feira. Quando a camareira entrou na cabine às 7 da manhã, encontrou uma cena que gelaria o sangue de qualquer pessoa. A janela do quarto estava escancarada, roupas de seda espalhadas pelo chão de mármore italiano e manchas de sangue ainda fresco. No batente da porta do banheiro, o mais perturbador, Helena simplesmente havia evaporado. Nenhum corpo no oceano, nenhum grito ouvido pela tripulação, nenhuma pegada nas escadas de emergência. Como se ela tivesse sido sugada pela própria tempestade. Mas investigações em navios de cruzeiro raramente são simples coincidências. E quando começamos a escavar a vida de Helena Montclair, descobrimos que ela carregava segredos suficientes para destruir 5 vidas. Exatamente o número de pessoas que tinham acesso livre à sua suíte naquela noite fatal. Helena Montclair não era apenas rica, ela era perigosamente rica. O tipo de mulher que comprava silêncios e vendia destruições com a mesma facilidade com que escolhia vinhos para o jantar. Aos 52 anos, havia transformado a empresa farmacêutica herdada do pai em um império avaliado em 4 bilhões de dólares, mas seu verdadeiro poder vinha de algo muito mais sombrio. Ela sabia exatamente onde estavam enterrados todos os esqueletos de cada família importante da alta sociedade. Na noite de segunda-feira, Helena organizou um jantar íntimo em sua suíte presidencial, um ambiente de 300 metros quadrados, decorado com antiguidades europeias e obras de arte que custaram mais que pequenas cidades. O cardápio foi preparado pelo chefe francês do navio. Caviar beluga, lagosta thermidor e champanhe. Dom Perignon, de 1996. Mas o verdadeiro prato principal dessa noite seria a chantagem. Os 5 convidados chegaram às 8 da noite, cada um acreditando ter sido o único chamado para uma conversa particular. Marcus Montclair, seu marido há 15 anos, apareceu usando o smoking que Helena havia dado de presente de aniversário, sem saber que seria talvez a última vez que a veria viva. Victoria Montclair, irmã mais nova de Helena, entrou na suíte carregando um envelope lacrado que guardava há meses, esperando pela oportunidade perfeita de confrontar a irmã. James Whitmore, o mordomo da família há 22 anos, servia as bebidas com as mãos ligeiramente trêmulas. Ele sabia que Helena havia descoberto sua traição. Dr. Richard Blackwood, sócio e médico-chefe da empresa, tentava esconder o nervosismo atrás de um sorriso forçado, mas suas mãos suavam ao cumprimentar Helena. E finalmente Camila Santos, a jovem secretária pessoal de Helena, observava tudo com olhos calculistas, sabendo que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Durante o jantar, Helena brincou com suas presas como uma gata com camundongos feridos. Mencionou casualmente as dívidas astronômicas de Marcus, elogiou ironicamente a criatividade de Victoria para falsificar documentos, agradeceu a James pela dedicação em compartilhar informações familiares, parabenizou o Dr. Blackwood pelos experimentos inovadores com pacientes e sorriu para Camila ao comentar sobre ambições que às vezes ultrapassam limites éticos. Cada palavra era um punhal envenenado, cada sorriso uma ameaça velada. Às 11 da noite, Helena dispensou, todos com a promessa de que conversariam individualmente nos próximos dias para resolver certas pendências. A tempestade começou a se formar no horizonte exatamente quando ela fechou a porta da suíte pela última vez.
A camareira que encontrou a suíte vazia pela manhã trabalha em cruzeiros há 15 anos e nunca havia visto algo parecido. A cama, king size, estava desfeita, mas apenas de um lado. O armário estava aberto, com vestidos de grife espalhados pelo chão, como se alguém tivesse procurado algo específico ou como se Helena tivesse lutado contra um agressor. Na penteadeira de mogno, o espelho estava rachado em formato de teia de aranha, e ao lado uma foto da família Moncler jazia quebrada, com o rosto de Helena riscado por algo pontiagudo. Mas o detalhe mais perturbador estava no banheiro de mármore. Manchas de sangue formavam um rastro desde o box do chuveiro até a porta, como se alguém ferido tivesse tentado escapar. A análise posterior revelaria que o sangue era AB negativo, exatamente o tipo sanguíneo de Helena. No entanto, a quantidade era insuficiente para indicar ferimentos graves. Apenas o bastante para confirmar que algo violento havia acontecido naquela suíte. Marcus Moncler parecia o marido perfeito, cirurgião cardiovascular renomado, pai dedicado, homem de família que nunca perdia uma festa beneficente ao lado da esposa milionária. Mas por trás dessa fachada impecável se escondia um homem consumido por vícios que estavam prestes a destruir não apenas sua carreira, mas sua vida. Tudo começou há 3 anos, quando Marcus descobriu o poker online durante uma conferência médica em Las Vegas. O que era para ser uma diversão inocente se transformou rapidamente em obsessão. As apostas de $100 viraram 1.000, depois 10.000, até que Marcus estava apostando $50.000 em uma única mão. Em 18 meses, havia perdido $2,5 milhões, dinheiro que não possuía. Para cobrir as dívidas, Marcus começou a vender receitas médicas falsas para medicamentos controlados. Oxycontin, Adderall, Xanax, remédios, que valia no mercado negro até 10 vezes mais que seu preço original. Ele falsificava receitas usando seu registro médico, vendia para intermediários em clínicas clandestinas e usava o dinheiro para alimentar seu vício em jogos. Era um ciclo vicioso que o estava levando direto para a prisão. Helena descobriu tudo na semana anterior ao cruzeiro. Contratou um investigador particular que fotografou Marcus entregando receitas falsas em um estacionamento no centro da cidade. As imagens eram cristalinas. Seu marido, o respeitado Dr. Marcus Moncler, entregando um envelope para um homem conhecido na delegacia por tráfico de medicamentos. Na noite do jantar, Helena mostrou as fotos para Marcus em particular, após dispensar os outros convidados. "Você tem 2 opções", disse ela com a frieza de quem estava acostumada a negociar vidas humanas. "Assina os papéis do divórcio amanhã e se interna em uma clínica de reabilitação, mantendo sua reputação intacta. Ou eu entrego essas evidências para a Polícia Federal e você perde tudo: carreira, liberdade e qualquer centavo da nossa fortuna." Marcus tentou negociar, implorar, prometer que mudaria. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Ela havia perdido todo o respeito pelo homem com quem dividiu 15 anos de casamento. "Você se tornou patético, Marcus. Um viciado mentiroso, que coloca em risco a vida de pacientes inocentes para alimentar suas apostas. Não consigo mais olhar para você sem sentir nojo." As palavras de Helena foram como balas no coração de Marcus. Ele a amava genuinamente, apesar de todos os seus defeitos e frieza. A ideia de perdê-la, de ver sua vida desmoronar publicamente, de enfrentar anos de prisão por prescrições ilegais, o deixava desesperado. "Por favor, Helena, me dê mais uma chance. Posso mudar, posso me curar. Não destrua nossa família." "Por causa dos meus erros." Mas Helena já havia saído da sala, deixando Marcus sozinho com as fotografias espalhadas sobre a mesa de jantar. Ele ficou ali por quase 1 hora, bebendo o uísque diretamente da garrafa, olhando para as evidências de sua própria destruição. Às 2 da madrugada, quando a tempestade atingiu seu pico, Marcus voltou à suíte de Helena. Disse que precisava falar com ela mais uma vez, que tinha uma proposta que ela não poderia recusar.
A camareira confirmou que viu Marcos saindo da suíte presidencial às 2h40 da manhã, com roupas molhadas pela chuva e expressão transtornada. Quando questionado pela segurança do navio, Marcos alegou que Helena estava bem quando ele saiu, apenas nervosa com a tempestade. Ela disse que ia tomar um banho e dormir. Era a última coisa que eu queria, era magoá-la ainda mais. Será que o amor de Marcos se transformou em ódio assassino? Ou existia algo mais sinistro por trás do desaparecimento de Helena? O que você está pensando sobre este caso até agora? Qual sua primeira impressão sobre Marcos? Será que um homem desesperado é capaz de fazer sua própria esposa desaparecer para proteger seus segredos? Deixe sua opinião nos comentários. Victoria Montclair viveu 50 anos à sombra da irmã mais velha, e essa sombra havia se tornado sua prisão pessoal. Enquanto Helena herdou o império farmacêutico do pai e se tornou uma das mulheres mais poderosas do país, Victoria recebeu apenas uma quantia irrisória e a promessa de que construiria sua própria vida. Mas o que a família não sabia era que Victoria guardava há décadas um segredo capaz de destruir toda a fortuna dos Montclair. Aos 22 anos, quando o patriarca da família estava morrendo de câncer, ele chamou Victoria para uma conversa particular em seu escritório. Com a voz fraca e mãos trêmulas, ele entregou à filha mais nova uma pasta de couro marrom contendo documentos que mudaria tudo. Victoria, você é minha filha biológica. Helena foi adotada quando tinha 3 anos, mas nunca soube a verdade. Segundo as leis de sucessão, você é a única herdeira legítima de tudo o que construí. O testamento original, assinado pelo pai de próprio punho, deixava 90% da fortuna familiar para Victoria e apenas 10% para Helena. Mas 2 dias depois da morte do patriarca, um novo testamento apareceu, datado da mesma época, mas invertendo completamente a herança. Helena ficou com 90%, Victoria com 10%. A assinatura parecia autêntica, mas Victoria sabia que algo estava errado. Durante anos, ela investigou discretamente o que havia acontecido. Contratou especialistas em grafologia, advogados especializados em fraudes testamentárias, até investigadores particulares. Finalmente, 6 meses antes do cruzeiro, Victoria obteve a prova que procurava. Helena havia falsificado o segundo testamento usando um especialista em falsificação de documentos históricos. As evidências eram irrefutáveis. Análises de tinta mostraram que o segundo testamento foi escrito com canetas que não existiam na época da morte do pai. O papel, apesar de parecer antigo, havia sido artificialmente envelhecido usando técnicas modernas. E mais importante, Victoria encontrou registros bancários provando que Helena pagou $200 mil para um falsificador profissional na mesma semana em que o Novo Testamento apareceu. Victoria passou 30 anos acreditando que era menos amada, menos importante, menos capaz que a irmã. Trabalhou em empregos medíocres, viveu em apartamentos alugados, assistiu Helena construir um império com dinheiro que, por direito, pertencia a ela. Todo o ressentimento, toda a inveja, toda a amargura que acumulou durante décadas agora tinha uma explicação. Ela havia sido roubada pela própria irmã. Na noite do jantar, Victoria confrontou Helena com as evidências. Mostrou os laudos técnicos, os registros bancários, as provas da falsificação. Você me roubou minha vida inteira, Helena. 30 anos vivendo como uma fracassada enquanto você construía seu império com o meu dinheiro. Mas agora eu tenho. Como provar tudo? Helena ouviu tudo em silêncio, com o mesmo sorriso frio que usava em reuniões de negócios. Quando Victoria terminou sua acusação, Helena simplesmente disse: "E o que você pretende fazer com essas informações? Processar-me? Expor publicamente nossa família? Você não tem coragem nem competência para isso. Sempre foi a irmã fraca, Victoria. Por isso papai deixou tudo para mim. Ele sabia que você jamais saberia como administrar essa fortuna." Palavras de Helena foram como ácido nas feridas abertas de Victoria. Toda a dor, humilhação e desprezo que ela engoliu durante décadas explodiu naquele momento. Você sempre me tratou como lixo, Helena.
Sempre achou que eu não prestava para nada. Mas eu descobri sua farsa. Vou contar para todo mundo quem você realmente é. Uma ladra que roubou a própria irmã. Helena se levantou da cadeira e caminhou até Victoria com passos calculados. Você pode tentar me destruir, querida irmãzinha. Mas lembre-se de que eu tenho recursos, advogados e influência suficiente para enterrá-la viva. Além disso, quem vai acreditar na palavra de uma mulher de 50 anos que nunca conseguiu manter um emprego por mais de 2 anos? A discussão entre as irmãs se intensificou até se transformar em uma briga verbal violenta. Victoria gritava sobre justiça e reparação. Helena respondia com ameaças veladas e humilhações. A conversa terminou com Helena expulsando Victoria da suíte, dizendo que nunca mais queria vê-la na vida. Victoria saiu da suíte às 1h15 da manhã, mas testemunhas confirmam que ela voltou 40 minutos depois. A explicação dela foi simples. Havia esquecido sua bolsa e precisava pegá-la de volta. Mas quando questionada sobre o que aconteceu durante essa segunda visita, Victoria se mostrou evasiva e nervosa. Será que 30 anos de ressentimento foram suficientes para transformar Victoria em uma assassina? Ou existe algo ainda mais profundo por trás da rivalidade entre as irmãs Montclair? Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Seu interesse neste mistério é o que nos motiva a desvendar cada pista, cada segredo, cada mentira que cerca o desaparecimento de Helena. E acredite, o melhor ainda está por vir. Os próximos suspeitos escondem segredos ainda mais chocantes. James Whitmore dedicou 22 anos de sua vida à família Montclair. Começou como mordomo assistente aos 30 anos de idade e, gradualmente, se tornou o homem de confiança que sabia todos os segredos, administrava todas as propriedades e resolvia todos os problemas inconvenientes da família. Para Helena, James era mais que um empregado. Era o guardião dos esqueletos que ela mantinha trancados no armário da família. Mas a lealdade de James tinha um preço. E nos últimos 2 anos, esse preço se tornou sua perdição. Tudo começou quando sua filha única, Sarah, foi diagnosticada com uma forma rara de leucemia que exigia tratamento experimental não coberto por nenhum plano de saúde. O custo das sessões de quimioterapia especial era de $50 mil por mês, dinheiro que James jamais poderia pagar com seu salário de mordomo. Desesperado para salvar a vida da filha, James começou a vender informações privilegiadas da família Montclair para concorrentes da indústria farmacêutica. Detalhes sobre novos medicamentos em desenvolvimento, estratégias de fusões e aquisições, informações sobre investigações governamentais, segredos que valiam milhões de dólares no mercado negro corporativo. Durante 18 meses, James conseguiu custear o tratamento de Sarah vendendo informações para 3 diferentes empresas concorrentes. Sua filha estava respondendo bem ao tratamento, sua condição havia se estabilizado, e James acreditava que havia encontrado uma maneira de salvar sua vida sem ninguém descobrir. Mas Helena Montclair não chegou ao topo do mundo dos negócios, sendo ingênua ou confiando cegamente em qualquer pessoa. 3 semanas antes do cruzeiro, Helena instalou discretamente software de monitoramento no computador pessoal e no telefone de James. Em menos de uma semana, ela tinha evidências completas da traição. Conversas gravadas, transferências bancárias, documentos confidenciais sendo fotografados e enviados para endereços corporativos suspeitos. James havia vendido informações que custaram à empresa dela mais de $20 milhões em oportunidades perdidas. Na noite do jantar, Helena chamou James para uma conversa particular na biblioteca de sua suíte. Com a frieza característica, ela apresentou todas as evidências da traição dele. 22 anos, James. 22 anos eu confiei em você como se fosse da família. E você me vendeu pelas costas para salvar sua filha doente. James se ajoelhou diante de Helena, implorando perdão e explicando o desespero que o levou a tomar essa decisão. Senhora Helena, eu não tinha escolha.
Sarah ia morrer sem o tratamento. Ela é tudo o que tenho no mundo. Eu sabia que estava errado, mas não conseguia deixar minha filha morrer quando eu tinha como salvá-la. Helena ouviu tudo sem demonstrar nenhuma emoção. Quando James terminou sua explicação, ela respondeu com a crueldade de alguém que nunca teve filhos e nunca entendeu o amor paternal. Sua filha não é minha responsabilidade, James. Você traiu minha confiança, vendeu meus segredos e causou prejuízos milionários à minha empresa. Amanhã cedo vou entregar todas essas evidências para a Polícia Federal. Você será preso por espionagem industrial e sua filha terá que enfrentar a doença sem pai e sem dinheiro. As palavras de Helena destruíram completamente James. Ele implorou por mais tempo, ofereceu trabalhar de graça pelo resto da vida para compensar os prejuízos, prometeu nunca mais trair a confiança dela. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Você deveria ter pensado nas consequências antes de me trair. Agora vai pagar o preço da sua traição. James saiu da biblioteca completamente desesperado. A ideia de ser preso, de deixar Sarah sozinha e doente, de ver sua filha morrer enquanto ele apodreceria na cadeia, o estava levando à loucura. Ele caminhou pelos corredores da suíte durante quase 1 hora, tentando encontrar uma solução, uma saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo e salvar sua filha. Às 2 da manhã, quando a tempestade estava no seu auge, James voltou aos aposentos de Helena. Mais tarde, ele alegou que queria tentar uma última vez convencê-la a não destruir sua vida, que queria apelar para qualquer resquício de humanidade que ela pudesse ter. Mas testemunhas confirmaram que James saiu da suíte presidencial às 2h50 da manhã com roupas encharcadas e expressão transtornada. Quando questionado sobre o que aconteceu durante essa conversa final, James se mostrou evasivo e contraditório. Primeiro disse que Helena estava dormindo e ele não conseguiu acordá-la. Depois mudou a versão, alegando que conversaram brevemente sobre possibilidades de acordo. Finalmente, confessou que Helena havia mantido sua posição e que ele saiu da suíte completamente derrotado. O mais perturbador é que, no dia seguinte ao desaparecimento de Helena, James recebeu uma transferência bancária anônima de $200 mil. Exatamente o valor necessário para custear mais 4 meses de tratamento de sua filha. De onde veio esse dinheiro? E por que chegou justamente no momento em que Helena desapareceu? Será que o amor de um pai desesperado foi capaz de transformar James em um assassino? Ou existe algo ainda mais sinistro por trás dessa transferência? Misteriosa? Após 4 dias de investigação intensiva, com interrogatórios que se estenderam por horas e análises forenses que revelaram mais perguntas do que respostas, a verdade sobre o desaparecimento de Helena Moncler finalmente veio à tona. E ela era mais chocante do que qualquer pessoa poderia imaginar. A revelação começou com uma descoberta inesperada, feita pela equipe de segurança do navio. Ao revisar as gravações das câmeras internas pela 5ª vez, um investigador notou algo que havia passado despercebido anteriormente. Às 13h15 da manhã, exatamente quando a tempestade atingiu seu pico mais violento, uma figura encapuzada saiu discretamente da suíte presidencial, carregando uma mala de viagem grande o suficiente para esconder um corpo. A figura se moveu pelos corredores com conhecimento íntimo da localização de todas as câmeras, evitando sistematicamente os ângulos que permitiriam identificação. Mas cometeu um erro crucial. Ao passar pela escada de emergência do 14º andar, a tempestade fez com que baixasse o capuz por alguns segundos. Tempo suficiente para revelar uma identidade que mudaria completamente a direção da investigação. Não era Marcos, consumido pela vergonha e desespero de seus vícios. Não era Victoria, destruída por décadas de ressentimento e inveja. Não, era James, desesperado para salvar a vida da filha. A pessoa na gravação era Camila Santos, a secretária pessoal de Helena há 3 anos. A única pessoa que todos consideravam acima de qualquer suspeita. Camila Santos não era apenas uma secretária ambiciosa. Ela era uma mestra em manipulação
que havia planejado meticulosamente a destruição de Helena Moncler durante 2 anos inteiros. Tudo começou quando Camila descobriu que Helena havia arruinado deliberadamente a vida de sua mãe, enfermeira que trabalhara na empresa farmacêutica 15 anos antes. A mãe de Camila havia descoberto que a empresa estava testando medicamentos experimentais em pacientes de baixa renda sem o consentimento adequado. Quando tentou denunciar essas práticas criminosas, Helena não apenas a demitiu, ela destruiu completamente sua carreira médica, usando sua influência para garantir que nunca mais conseguisse emprego na área da saúde. A família de Camila perdeu tudo. Sua mãe caiu em depressão profunda, desenvolveu alcoolismo e morreu 3 anos depois em um acidente de carro causado pela bebida. Camila cresceu em orfanatos e casas de acolhimento, jurando que um dia faria Helena pagar por ter destruído sua família. Durante 2 anos trabalhando como secretária, Camila coletou evidências devastadoras sobre todas as atividades criminosas de Helena. Documentos que provavam suborno de funcionários governamentais, registros de testes ilegais em medicamentos, evidências de chantagem sistemática contra dezenas de pessoas influentes. Material suficiente para colocar Helena na prisão pelo resto da vida. Mas Camila não queria apenas justiça, ela queria vingança completa. Ela manipulou cuidadosamente cada um dos outros suspeitos, plantando evidências que os incriminariam, criando motivos aparentes para que todos quisessem Helena morta. O plano era fazer Helena desaparecer de forma que todos os outros suspeitos se destruíssem mutuamente, tentando evitar a culpa. Na noite fatídica, Camila esperou até que todos os convidados saíssem da suíte. Então voltou usando uma chave mestra que havia copiado meses antes e confrontou Helena com todas as evidências que havia coletado. Você destruiu minha família, Helena. Arruinou a vida da minha mãe e me transformou em órfã. Agora é hora de pagar por tudo o que fez. Helena tentou subornar Camila, ofereceu milhões de dólares, prometeu reparar todos os danos causados à sua família. Mas Camila não estava interessada em dinheiro. Ela queria justiça poética. Usando um sedativo potente que roubou do arsenal de medicamentos de Helena, ela a deixou inconsciente e a colocou na mala de viagem. O mais chocante de tudo: Helena não morreu. Camila a manteve viva em um container refrigerado no porão de carga do navio, planejando entregá-la às autoridades policiais assim que o cruzeiro chegasse ao próximo porto. A ideia era fazer Helena enfrentar julgamento público por todos os seus crimes, vendo sua reputação e império desmoronarem completamente. As manchas de sangue na suíte eram de Camila, que se cortou acidentalmente ao quebrar o espelho durante a luta para subjugar Helena. A janela aberta e as roupas espalhadas foram encenadas para simular uma queda no oceano. Até mesmo a transferência bancária anônima para James foi orquestrada por Camila usando contas offshore de Helena, criando mais evidências falsas para confundir a investigação. Quando a verdade finalmente veio à tona, a equipe de segurança do navio encontrou Helena ainda viva, mas em estado crítico devido aos dias sem alimentação adequada e cuidados médicos. Camila foi presa por sequestro, falsificação de evidências e tentativa de homicídio. Helena sobreviveu, mas sua reputação foi completamente destruída quando todas as evidências coletadas por Camila se tornaram públicas. A vingança de Camila foi mais completa do que ela jamais imaginou. Helena perdeu seu império, enfrentou dezenas de processos criminais e civis e passou o resto da vida na prisão pagando por crimes que cometera durante décadas. Marcos conseguiu se recuperar do vício em jogos e reconstruiu sua carreira médica. Victoria finalmente obteve reconhecimento legal como herdeira legítima da fortuna familiar. James conseguiu custear o tratamento completo de sua filha, que se recuperou totalmente da leucemia. E Camila? Ela cumpriu 5 anos de prisão por sequestro, mas saiu sabendo que havia feito justiça pela sua mãe e por todas as vítimas de
Helena Moncler. Para ela, cada dia na prisão valeu a pena para ver a mulher que destruiu sua família finalmente pagar por todos os seus crimes. A verdade mais profunda deste caso é que, às vezes, a vingança pode assumir formas que ninguém... Espera. Camila transformou sua dor em uma justiça poética que nenhum tribunal poderia proporcionar. Ela provou que até mesmo os mais poderosos podem ser derrubados quando suas vítimas decidem lutar de volta. E aí, conseguiram descobrir a verdade antes da revelação final? Camila realmente conseguiu enganar todo mundo, incluindo vocês? Vocês acham que ela fez a coisa certa ao buscar vingança pelos crimes de Helena? Ou existiam maneiras melhores de obter justiça? Deixem suas opiniões nos comentários. Adoramos saber o que vocês pensam sobre esses mistérios complexos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nossos próximos casos. No próximo vídeo, vamos desvendar um mistério ainda mais impossível, onde o assassino conseguiu matar sua vítima em uma sala lacrada por dentro, sem janelas e sem nenhuma forma aparente de escapar. Como isso é possível? Vocês terão que assistir para descobrir.